Olá, aqui é a Aline Sáfica, estamos no podcast Entre Cidades e hoje nós vamos começar esse podcast onde tudo começou. E meu convidado é Alencar, um dos diretores da CRH. Seja bem-vindo, Alencar, muito bom conversar contigo sobre algo que me deixa cada vez mais apaixonada, que é o projeto da Cidade das Águas. Muito bom, prazer estar aqui com você, Aline, nossa parceira, já estamos juntos aí há bastante tempo, né? E contar um pouquinho de história antes, né? Sempre bom, né? Onde tudo começou, não começou comigo, mas eu participei de boa parte aí. E tu já está há Pra gente muito contar. tempo nessa história, né? Então me conta aí, me conta onde tudo começou. Vamos lá. Eu tenho aí quase 30 anos no grupo, comecei muito dedicado a Tigre na época, como jurídico, né? E na atividade de jurídico, avançamos nos temas de governança corporativa e o imobiliário sempre passa, né, perto do jurídico, né? E aí que teve essa conexão entre o serviço do jurídico na Tigre com a família Hanze, com o CRH, e a gente começou a ter olhares aí à atividade imobiliária. Então, naturalmente, começou como ativos imobiliários da Tigre, que não tinham mais destinação para a operação do negócio Tigre, acabavam migrando para a holding da família, como ativo imobiliário. E foi daí que começou o DNA da CRH em desenvolver projetos imobiliários, né? Então, um caminho natural de um legado que veio lá do Uma fundador. construção, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente percebe que as grandes empresas, os grandes nomes de pessoas, elas constroem patrimônio, né? Isso faz parte também, né? Para a família. E aí é muito legal. Chega uma hora que precisa vender, precisa continuar construindo. E o mais legal ainda é deixar um legado a partir desse patrimônio que já existe, né? Desenvolver, né? Desenvolver, né? Então, nasceu desse caminho de imóveis e legados lá do seu João, que é o fundador da Tigre, e ele tinha um olhar muito carinhoso pelos imóveis. Ele adorava imóveis aqui, fora de Joinville, né, Campo Alegre, São Paulo. Então, nasce de lá, eu até brinco que o DNA empreendedor, eu vi na prática que ele passa de geração a geração. Hoje, com o Felipe na terceira, eu vejo esse mesmo DNA aí Isso é muito aflorando interessante, né? É que a gente aprende, né, com os nossos pais, com nossos avós, né? Então a gente olha para eles, vemos o que deu certo, né? E queremos replicar, né? E cada vez melhor também, né? Exato. Então é uma história aí de décadas, né? E que se vai construindo. E o terreno da Cidade das Águas sempre foi... as pessoas da cidade levam com muito carinho, né? Porque a gente sempre teve muita história aqui dentro desse terreno, né? Primeiro foi a recreativa da Tigre, né? Durante muito tempo. Depois eles abriram para a comunidade também desfrutar. E da onde nasceu surgiu esse ponto? Peraí, vamos transformar esse terreno no empreendimento imobiliário, mas mais do que isso. Vamos, a partir disso, deixar um legado e algo diferente para a nossa cidade. Então, nessa jornada entre uma operação como a Tigre e a holding familiar olhando os imóveis, né, tratando sempre na área da governança, separando muito bem as coisas e vendo de uma visão dentro da Tigre muito técnica e profissional, e depois olhando na outra canoa, que é a holding familiar vendo os imóveis, né. Em algum momento a Tigre olhava o investimento que era um imóvel como esse ativo, e o quanto aquilo dava de retorno aos funcionários. E a gente observou que a recreativa era muito mais um lugar da comunidade do que dos funcionários. Indo bem lá, fazendo uma pesquisa de clima, as pessoas já não valorizavam mais tanto a recreativa, queriam outros benefícios, plano de saúde, outras coisas. E aí a Tigre levantou, nós como Tigre, né? Olha, esse ativo tem que ter um outro destino, não é mais um reconhecimento para os colaboradores. Né? Então, o primeiro passo foi transformar isso como um ativo da CRH, e a gente deu gestão como Parque Hanze. Então, a primeira transição foi desconectar como a recreativa dos funcionários, né? E um parque para a cidade. Ali, naturalmente, a gente desenvolveu isso aqui de Joinville. Sim. Que é um pouco que a gente traz, né? Eu lembro muito da minha das filha, águas, né, tem 10 anos hoje, eu lembro ela pequenininha, a gente curtindo, né, o restaurante, o parque no meio da natureza, e um lugar gostoso de se estar, né? Então sempre as pessoas que viveram aqui, desfrutaram disso, levaram isso consigo. Tanto que quando vocês
fecharam e peraí, vai vir algo novo? Algumas pessoas até falaram, tá, mas vai vir algo bom para nós, né? Porque as pessoas até já se sentiam pertencentes e donas do terreno, né, Alencar? Aline, nesses 29 anos que eu estou aqui, eu vivi 29 dentro da Sertigre, do Parque Hanse. Era casamento, festa, almoçava quase todo dia aqui, né? Meu filho fazia escolinha de futebol aqui, então era... Então, ficou com muita carinho, atenção que a gente fez essa transição. Então tem vários legados que a gente já deixou aí, de cada um que teve que mobilizar, falar com carinho. Então, acho que isso foi bem recebido. A comunidade sabe que vai vir. A gente tem aí novidades que a gente pode falar daqui a pouco do que a gente entrega ano que vem, retornando esse espaço como um espaço de Joinville. Cidade das Águas ela é de Joinville, não é um espaço Sim. fechado, né? Isso que é muito legal. Desde que abriram a praça aqui, né, na frente do prédio Geneve, né, na frente da Casa MIT, já está tendo muita movimentação nesse sentido, né? As pessoas curtem de manhã cedo, curtem o pôr do sol, curtem os momentos. A gente pode falar um pouquinho depois do que está por vir, o que já saiu, a praça aqui, a praça na frente do prédio, mas trazer antes um ponto que tudo isso que a gente pode falar aqui vem com um trabalho muito grande de dedicação, de fazer algo diferente, algo que vai transformar, que vai gerar valor para o acionista, para os investidores, mas também para a comunidade. A gente está falando aqui de duas famílias, né? Famílias tradicionais de Santa Catarina, né? Família Gomes, um com um pouco mais de know-how nisso, mas as duas famílias vêm da indústria, de duas indústrias consagradas, né? Porto Belo e Tigre. Então, junta isso com duas famílias, com vontade de fazer, com solidez, com capacidade para fazer, mas com uma vontade de fazer algo que eles possam ler nos jornais lá na frente, olha, isso transformou. Então, nasce assim, né? Nasce com esse desejo. Com esse desejo. Então, tem muita coisa aqui por trás do que a gente está começando a lançar para o mercado, né, que tem um valor assim, a mais para que isso represente o legado de duas famílias com essa solidez, né? E aí, como começou esse encontro, né? Dentro dos planos, o que a gente estava vendo entre Parque Hanse, o que fazer, estabilizar aquilo não mais como recreativo, foi contratado algumas consultorias para o que dá para ser isso aqui, o que seria, né? Porque nós trabalhávamos com esse espaço de recreativa e as áreas da antiga fábrica ali, né? E aí na época a gente buscou 2, 3 consultorias, uma CBRE, outra, e todas indicavam que isso daqui tinha que ser um projeto único, né, de um master plan com um conjunto, não um único produto, né, pela localização nobre e tal. E ali despertou, opa, é esse o caminho. E nós estávamos começando, né? E eu lembro que com um desses 2 master plans iniciais, assim, mais conceituais, eu fui fazer uma visita ao prefeito, na época o Udo, uma visita singela, falando, olha, aquela área, a gente vai começar a ver outras coisas no lugar, né? E aí ele, só um pouquinho, fala com essa pessoa. E a família Gomes tinha vindo uma semana antes no gabinete dele falar que tinha interesse em investir em Joinville. Uau, eu não sabia dessa foi história. Uma coisa, foi um WhatsApp onde ele disse, e as conecta, conexões que acontecem, né? E dali foi um WhatsApp, somos nós aqui, uma semana depois o Marcelo com o Felipe, acho que em 3 meses a sociedade estava estabelecida e começando a jornada. Porque as duas famílias têm um propósito, né, muito semelhante, né? E a família Gomes, com a Urbana, vem de uma construção de mais de 20 anos, né, da Pedra Branca. Então, ela vem com erros e acertos, coisas que deram muito certo lá, que aqui vai ficar ainda melhor, né? Porque com essa expertise toda, né? Eu digo que a CRH tinha o terreno, tem um legado, tem um cuidado com isso, com a nossa cidade, mas a família Gomes vem com algo muito importante também, né? Uma junção fantástica. O conhecimento de terem, né? Eles começaram essa jornada lá atrás, né? Na fazenda da família, virou Pedra Branca, todo esse case de sucesso, várias lições aprendidas, o Marcelo fala, tem um monte de erros que a gente aprendeu para não replicar, então vem
maduro, assim, com conhecimento, E para a isso é gente muito aplicar legal, aqui. né? E ter entendido, a CRH ter entendido isso, que era importante ter uma empresa como eles, né? Uma família como essa por trás junto, faz toda a diferença, né? Porque vocês já ganham 20 anos na frente, né? Mais ou menos isso. E quando começamos a jornada de discussão do projeto, acho que em algum outro podcast alguém vai falar da concepção de charrete colaborativo, Sim. de como construir tudo isso, né? Mas ali, eu que vinha de outra área, né, focado em jurídico, mas participando agora, tu como conselheiro de Cidade das Águas, eu vi que é muito mais que um produto. E o que mais me chamou a atenção, que a gente hoje está já começando a dar aqui pequenos spoilers com essa praça, outro esse convívio, é que o projeto Cidade das Águas, com o que está construído, a gente nunca vai abandonar o produto. Eu digo que a perenidade, né, o responsável pelo produto vai estar aqui. Quando a gente fala no Open Mall, nas fachadas ativas, no cuidado de uma praça, o nosso WhatsApp vai estar conectado dia e noite. Vocês vão ser responsáveis por esse shopping a céu aberto, né? Que hoje as pessoas falam, mas vai ter um shopping a céu aberto na Cidade das Águas, né? Nós acabamos de lançar o Alô CRH, que é o canal para atender, né? Que legal. Hoje, Aline, num domingo, eu fiz ainda esse final de semana, eu falei, hoje domingo a gente deve ter mais de 1.000 pessoas no nosso endereço, Campo Alegre aqui. Aqui estava cheio, Campo Alegre. Pessoas já podendo ter uma pequena amostra do que vai ser vivendo esses ambientes. Importante trazer, né, que o Paraíso das Araucárias, né, que nasceu em Campo Alegre agora recentemente, faz parte do mesmo grupo, né, e com essa mesma intenção de criar ambientes especiais, diferentes, onde as pessoas se conectam, onde tem uma boa gastronomia, onde se tem qualidade de vida. Nós lá, cuidando dos detalhes, da limpeza, da conservação, da segurança, do que vai ter. Então, a gente está fechando agora, em junho, 12 meses do casarão, com a entrega da praça do parque agora há 3 meses, né? Abrimos o parque e a praça, abril foi o mês de maior volume desses 11 meses, mostrando como a conexão, né? De um ambiente praça, de urbanismo, parque, e as pessoas convivendo, vendo as famílias lá. Então é muito gostoso ver como esse desenvolvimento se torna agora realidade, né? A gente consegue viver um pouquinho o que vai ter aqui no Cidade das Águas, né? E foi isso que nos levou, né, indo aqui já, que a gente vai acelerar alguns movimentos para ano que vem, para a gente aumentar essas nossas acupunturas. Conte isso, Alencar. Ano que vem, em junho do ano que vem, daqui um ano, né? Daqui a gente vai ter coisa boa na cidade de Joinville. Olha, eu acho que vai ser mais um lugar que as pessoas vão querer estar. Conta para nós isso. Nesse apetite, né, nesse perfil empreendedor, né, a gente tem uns desafios, né, importantes como esse. O que aconteceu, né? Nós temos aqui um desenvolvimento por fases, Cidade das Águas, né? As obras estão aqui a todo vapor, mas são pelo menos mais 2 anos aí das torres, né, para subir. E ao final dessas torres aqui abriria o parque, que a gente entrega à cidade, né? E a gente sentiu falta de um espaço ainda maior, mais acolhedor para gastronomia e para encontros, né? Estilo então, casarão, assim, digamos. Estilo casarão, estilo casa urbana lá em Florianópolis, né? Onde a gente decidiu e assumimos agora o compromisso de até junho do ano que vem entregar o parque, que fica aqui no meio, voltando às origens lá da Sertigre, do Parque Hans. Então, vai emocionar muita gente poder desfrutar desse lugar, hein? O nosso paisagismo aqui vai aumentar, né? E aqui ao lado do edifício Genéreo, a gente abre a Mercadoteca com um teatro para eventos, exposições e tudo mais. Algo trazendo que também cultura. Nós precisamos na cidade. Precisamos. Né? Então, um desafio aqui de avançar para que antes das entregas dos residenciais a gente já tenha esse espaço de convívio, né? Com alta qualidade, com esse jeito que a gente está montando, né? E isso vai ser um outro marco, porque a entrega da praça foi muito importante aqui já para a cidade, para as pessoas, para nós do mercado imobiliário, porque a gente viu
começar a acontecer isso, poder ver a fiação subterrânea, poder ver um pouquinho do bairro, porque eu digo que isso aqui é um spoiler de tudo que vai ser, né? Mas agora, no ano que vem, com a Mercadoteca e o parque aberto, a gente tem um espaço ainda maior para que mais pessoas possam desfrutar disso e de qualidade, né? De qualidade, trazendo tudo isso que a gente, essa concepção que a gente tinha de conectar as pessoas, para as pessoas passarem mais tempo aqui, com qualidade, né, do ambiente. Então, tá lindo o projeto, né? A Mercadoteca, a gente está abrindo agora as discussões com operadores, com uma curadoria muito cuidadosa de trazer perfis que tenham qualidade, que atendam a demanda da cidade, que tenham essa visão de longo prazo conosco, né? A gente ele acompanha, né, no casarão, e aqui vai ser, o tempo de atendimento, a qualidade, tudo dos nossos operadores, para que a gente tenha certeza de que eles estão entregando aquilo que Cidade das Águas, que CRH está prometendo. Então, excelência, é um conjunto. Detalhes. A gente vai desde do papel, do guardanapo, ao cheiro do ambiente. Então, é um trabalho muito cuidadoso. A gente está em uma consultoria especializada em restaurantes, que faz toda a curadoria no desenvolvimento desses parceiros, do projeto arquitetônico, que é muito específico, né, de gastronomia, de espaço comum. Então, tudo recheado. A aprovação é um colegiado, é conselho, queremos conhecer os operadores com atenção. Que tu vai comer bastante até lá, né, para desfrutar dessas gastronomias, para decidirem aí quem que vai vir para cá. Isso é muito bom. Nós temos uma operação de gastronomia pequena no edifício, temos aqui, Campo Alegre. Então, há um ano e meio atrás, não tinha nenhuma gastronomia no grupo. Temos 3. E até ano que vem, eu não vou contar quantas tem, a gente está ainda... Estão montando ainda, fazendo, que legal. Né? Mas vamos ter aí 3 espaços de gastronomia já no nosso DNA, né? Aí que eu digo que nós não vamos abandonar o negócio, né? Sim, vocês vão continuar, porque essa gestão vocês fazem, né? Inclusive do shopping a céu aberto, para que tenha serviços diferentes para as pessoas que viverem no bairro, né? O Danilo brinca assim, né? Se a gente fosse vender as lojas, rapidamente cada esquina ia ter uma farmácia, né? Porque farmácia, tudo que é esquina vira, né? E a gente não vai deixar isso acontecer. Vai ter que ter uma farmácia de um lado, vai ter que ter gastronomia, vai ter que ter uma livraria, para que esse mix, né, do marketplace se forme, para que atenda a comunidade, a demanda, mas também que seja positivo para os empreendedores que vêm com a gente. Então, a gente está olhando sempre 360 graus, nunca isolado. Porque se a gente não olhar o todo, a gente não vai conseguir levar esse conceito de qualidade, perenidade, de legado. Então, isso dá um trabalho, tem que ter uma engenharia estratégica, de projeto, de concepção, mas as engrenagens vão se conectando e a gente vai formando esse, que não é um produto, né? É um conceito, né? É uma forma de você empreender, uma forma de você viver, uma forma de você fazer negócios. E o quanto a gastronomia, os serviços podem impactar e transformar a vida de um bairro? As pessoas gostam de sair de casa, de conhecer outras pessoas, se conectar, mas também de viver uma experiência diferente, né? E quando a gente fala de uma experiência de gastronomia diferente, não necessariamente é alto custo. A gente tem especialistas que fazem desde um hambúrguer, de um doce, de uma comida. Então, acertar as conexões, mas que as pessoas que conviverem nesses ambientes tenham uma experiência, desde como sentou, como foi atendido e da gastronomia. Então, não é apenas a marca, a franquia, não. Tem que ter uma conexão e a gente conseguir atender a experiência como um todo. E com certeza essa conexão, essas experiências também é um dos objetivos da Cidade das Águas e quem viver aqui, né? A gente quer ter vida de manhã, de tarde e de noite, né? Então que as pessoas possam ter um lugar para o café da manhã, para o lanche, para a reunião na praça e ter um atendimento de alguma forma, para o bom jantar. Nosso sonho é que a gente viva uma manhã de ida ao trabalho, uma tarde de conexão com a saúde, a noite de celebração, tudo num ambiente só, né? Poder
passear, trabalhar, se divertir, estudar. Então, para contemplar tudo isso, é um blend bem importante. O tal do nosso marketplace tem que ser muito bem estabelecido com cuidado, né? Conectando urbanismo, produto imobiliário com gastronomia e tudo convivendo em harmonia, né? Não tenho dúvida que realmente vai ter essa harmonia aqui dentro. E para terminar, Alencar, o que você gostaria que as pessoas sentissem daqui 5, 10 anos, quando entrarem na Cidade das Águas e verem ela pulsando? Aline, eu trago aqui um pouquinho assim a minha história de vida profissional no mesmo grupo, mas quando eu vi um pouco mais do que estava por vir, eu disse, eu quero me aventurar a mudar o meu caminho profissional. Eu estava estabelecido lá como um diretor, com carreira na Tigre. Quando eu cheguei, eu estava acho que 3 anos na cadeira, que eu nunca pensei que eu ia conseguir chegar e tudo mais, né? Mas quando eu vi tudo isso, eu falei, não, vai ser bem mais gostoso eu mostrar para o meu filho, como hoje ele já fala, né? Olha só que história, né? Eu mostrar lá que fiz uma grande operação jurídica, ele ia falar, e contar isso, quando ele olha algum já material nosso, participa de um evento, pô, papai, isso. Então, isso me trouxe a mudar, e não é fácil a gente mudar, né? E depois de desfrutar desse desenvolvimento, aprendizado, estar aqui, hoje eu consigo, nós que estamos dentro do projeto, a gente consegue ver muito claro o que vai ser, né? Agora, o convite venham conversar mais conosco, entendam um pouco mais para a gente poder compartilhar mais detalhes de tudo isso, né? E eu falo como é importante, muitas pessoas que estão vindo agora, conhecendo essa segunda fase, né, que abriu as vendas agora, agradecem por a gente trazer, porque muitas pessoas ainda não conheceram a maquete. Quando tu coloca o óculos 3D, você vê a grandiosidade de tudo isso, né? E não é à toa que você decidiu mudar de carreira, porque você entendeu que é muito mais do que um trabalho, é um legado que você está deixando, é algo que você está contribuindo. Tu trabalha com propósito, né? Muito propósito, né? Então, quando alguém nos procura, cadê a tabela? Não, vem cá, vamos falar, vamos conversar, vem nos visitar, né? Vamos tomar um café aqui, vamos sentar ali, para a gente poder contar. A gente está sempre aqui ali, né? A missão é estar nos negócios, né? Entre aqui, vive lá em Campo Alegre, mas a gente precisa conversar para mostrar, explicar, com a nossa assinatura embaixo, que vamos cumprir o que está aí, né? Essa solidez que eu digo está tudo programado, preparado para a gente cumprir o que a gente está mostrando, e sempre com um pouco a mais, né? O Felipe sempre pede o seguinte: eu preciso que vocês garantam que a entrega vai ser melhor que o material publicitário. E ele cobra mesmo. Cobra qualidade, cobra excelência. Tem que ser mais do que está lá, daí para cima, né? E olha que o material do marketing publicitário está maravilhoso. Então, para entregar acima, é uma cobrança de alto nível. E ver, né? Ontem, só para terminar, o edifício aqui da CRH tem uma praça nova que já é para se preparar para a conexão, né? E friozinho que deu ontem, essa hora que eu voltei do almoço, aquele chafariz estava cheio de gente. Eu vi. Eu passei lá na hora, um pouco depois do almoço, e eu tive a mesma sensação que você, esse sorriso. Assim, é isso que a gente quer, tá? Já entre nós, os diretores, olha só que legal. Já mandou uma foto e disse, deu certo, já deu. Entendeu? E não se fala, não é que a gente quer vender nada, a gente quer vender o conceito ali, entregar já o conceito, né? Então, sabe, olhar as pessoas com alegria, com felicidade, trabalhando num ambiente diferente. Num ambiente, né, que é bonito, num ambiente que é familiar, num ambiente que é seguro, isso faz diferença. Então, é um pouco disso que a gente está trabalhando insistentemente, dia e noite, para entregar a Joinville, aos nossos clientes, à comunidade, né? E nós agradecemos por isso, Alencar. E eu que estou no mercado imobiliário faz 20 anos, ver isso acontecer na nossa cidade é motivo de orgulho, sabe? É motivo de realmente de alegria. Então, quando eu convido os clientes para virem aqui, eu não quero vender. Eu quero que eles conheçam algo que vai fazer diferença para a nossa cidade e que automaticamente quem entender esse valor vai querer estar aqui. Se não agora, mais para frente. E é importante vir conhecer, é importante vir sentir isso. Seja no final de semana com as crianças na praça, seja conhecendo a maquete, seja vendo o vídeo que tá, o institucional que está maravilhoso.
Então é muito importante, né? Nosso convite é que venham, que vale a pena. Vale a pena entender que Joinville, eu digo que Joinville na década de 30, né? Porque daqui a pouco, em 2030, vamos ter uma Joinville diferente. Porque a gente já vai ter pessoas vivendo aqui no bairro, vamos ter o musicário começando a acontecer, o bom já funcionando aqui dentro. Então é muita qualidade de vida num lugar só. E esse sonho está virando realidade, tá? Tudo em construção, bom, já, musicário, tenha certeza que isso tudo vai acontecer. Já dizia o Walt Disney, né? O que é possível sonhar é possível realizar. E a gente já está vendo essa realização se tornando palpável aqui. Então venham conviver conosco aqui. E quem sabe em algum momento morar na Cidade das Águas. Com certeza, ser nossos vizinhos daqui. Ó. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco no podcast. Alencar, muito obrigado pela sua presença, pela tua contribuição. Desejamos que esse sucesso que já aconteceu continue sendo e que muitas famílias venham viver e desfrutar de tudo que vocês estão construindo aqui. É muito mais do que construir prédios, né? É deixar realmente um legado para a cidade e nós agradecemos por isso. Nina, eu que agradeço. Te conhecendo um pouco mais, né? A gente fez uma jornada na Copenhague e Londres para conhecer o urbanismo. E foi sensacional. Brilhante para a gente poder se conectar com vocês e aprender. Eu também estava lá aprendendo, né? Mas acho que você também é um exemplo aqui de fazer diferente, né? Você construindo a sua carreira e hoje, com esse cuidado, estamos aqui discutindo, falando um pouquinho. Trazendo esse conhecimento para as pessoas de uma forma diferente. Então, te dou parabéns também. Você é diferente no mercado, né? Continue assim. Obrigada. E vamos juntos aí desenvolver tudo que tem de melhor para Joinville e para a nossa comunidade. Vamos juntos. Obrigada. Obrigado. E até mais, até o próximo, que vem mais conteúdo bom por aí.